Amém. Boa noite, irmãos. Aqueles que nos visitam mais uma vez, sejam bem-vindos. Os que são da casa também. Glória a Deus. Quando a gente tem momentos de poder adorar a Deus como corpo, como igreja, é um privilégio muito grande. É algo que a gente precisa aprender e ir se acostumando, porque lá na glória, lá no céu, nós adoraremos ao Senhor juntos. Amém? Vocês creem nisso? Então, esses momentos que nós temos de adoração é o momento que nós temos o privilégio e a oportunidade de entregar o nosso melhor a Ele. Não importa quem está tocando um instrumento, não importa quem está ministrando, não importa a situação que a gente se encontre. O Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado nesse lugar, amém? Meus irmãos, é uma alegria, um privilégio muito grande poder falar um pouquinho para nós, nessa noite, sobre algo que o Senhor, como o pastor Jean comentou, ministrou meu coração, e eu queria já pedir para você abrir a palavra de Deus. Você que trouxe Bíblia, analógica ou digital, talvez trouxe a tua digital, abra lá no livro de Juízes. Se você por acaso não trouxe Bíblia, eu acredito que vai dar para passar os versículos no telão, então você pode acompanhar no telão. Juízes capítulo 17, versículo 6. Conforme você for encontrando, vamos nos colocar de pé em honra à palavra de Deus, porque tivemos um momento em que oferecemos algo para o Senhor e agora vamos ouvir a palavra. Então vamos ouvi-lo e nós precisamos reverenciar a palavra de Deus, amém? Nós temos esse costume aqui. Juízes 17, 6 diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Aí quero convidar você a ir um pouquinho mais para frente, lá em 1 Samuel, capítulo 8. Esse é um texto um pouquinho mais longo, nós vamos ler do versículo 1 até o 22. Mas, meus irmãos, eu quero aqui eu vejo que todos nós somos adultos. Quem que já terminou o ensino médio aqui? Levanta a mão. Quem já fez faculdade aí, né? Já foi do ensino médio para frente? Então, a grande maioria, né? Nós precisávamos nos esforçar para fazer algumas leituras, entender certas coisas, e eu quero que você, junto comigo aqui nessa noite, se esforce. Talvez você chegou aqui cansado de uma semana toda de trabalho, talvez você esteja com sono, mas eu quero te desafiar mesmo a você se esforçar, concentrar nesse momento, nessa leitura e naquilo que nós vamos ouvir, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer mudar algo dentro de nós nessa noite, em nome de Jesus. Então, vamos lá. 1 Samuel 8, do 1 ao 22, diz o seguinte: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isso é o que o rei que servirá sobre vocês, que reinará sobre vocês, reivindicará com o seu direito.
Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é viva, eficaz. Que ela possa penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso coração, Senhor. Desconstruindo entendimentos errados, Deus. Mudando a nossa forma de ser, Pai. Nos ajuda, Senhor, toda a fortaleza que existe na nossa mente, Senhor, que seja derrubada nessa noite, com relação ao ensino que o Senhor quer trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos revelar. Espírito Santo, a palavra sem atuação é morta, mas o Teu Espírito que habita em nós vivifica a palavra, Senhor. Então vivifica em nós isso nessa noite, Deus, que possamos compreender, entender. Ajuda, Senhor, todos que estão cansados, Pai, dessa semana de trabalho, Deus, aquele que está batido, deprimido, ansioso, Senhor. Que a Tua palavra seja conforto, consolo, Senhor, e possa revigorar a alma de cada irmão aqui meu nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu querido. Irmãos, falando um pouquinho aqui sobre o contexto do que estava acontecendo em Israel. Israel, como a maioria de vocês sabem, havia sido escravo por 400 anos no Egito. O povo havia sido oprimido, servido ao faraó por 400 anos. Então, Moisés é levantado por Deus para libertar o povo, a lei é instituída. Então Moisés ensina o povo sobre a lei, reexplica a lei, e aí no momento que ele vai partir, que ele vai morrer, o Senhor pede para que Josué substitua a Moisés. Então Josué substitui Moisés e o povo entra na terra prometida. Ali são divididas entre as 12 tribos de Israel, pedaços, porções daquele território ocupado então por aquelas pessoas, após batalhas que o Senhor deu a vitória a Israel. Deus disse que os povos que ali habitavam deveriam ser expulsos. Mas nós lendo a palavra de Deus em Juízes, nós vamos ver também em Josué isso, que nem todos os povos são expulsos. Alguns permanecem morando junto com o povo de Israel. Amém? Quantos conhecem essa história aí? Que o Senhor dê graça para você compreender, porque eu estou resumindo um período muito grande aqui, mas eu sei que a maioria de vocês sabe. Então, esses povos, eles estavam ali junto com Israel. As tribos, então, agora divididas ali naquela porção dessa terra prometida que emanava leite e mel, eles não têm mais um faraó para oprimir. O faraó não existe mais. O faraó ficou para trás. Sabe, meus irmãos, não haviam impostos a serem pagos para um rei, como os povos vizinhos de Israel precisavam pagar tributos, impostos, taxas. Aquelas tribos
viviam um sistema teocrático. O que é a teocracia? Deus governava sobre eles. O Senhor administrava Israel. Pelo menos isso era a intenção, era isso que Deus queria. Mas nós vamos ler no decorrer da história que não foi bem isso que Israel fez. Israel desobedeceu a Deus. Já saindo do deserto, antes ainda desse momento, eles constroem bezerros de ouro, eles se prostituem, eles idolatram esses bezerros. E em vários episódios, o povo se corrompe. Então, meus irmãos, eles estão vivendo ali esse momento em que não existe mais a opressão do faraó. E eles começam a produzir naquela terra que é boa, aquela terra que é farta, aquela terra onde que se planta e se colhe. Então, aquela produção agrícola começa a produzir e a sobejar por um período. A exceder, porque a terra era muito boa. Então, com esses excedentes dessa produção que cada tribo tinha, eles começam a desenvolver a pecuária, além daquilo que eles já tinham. Eles tinham trazido gado do Egito, mas isso começa a se desenvolver de uma forma maior. Ovelhas, cabras, certo? Então, eles começam a viver esse momento de grande bênção, de usufruir do benefício da terra, num lugar que não é seco, de um lugar que produz com abundância. E esse excedente está ali, no meio deles. Sabe? O que começou a acontecer diante disso foi que os povos vizinhos começaram a perceber que Israel estava produzindo algo que estava sobejando. A abundância era muito grande das colheitas, do gado. Então, esses povos começaram a saquear Israel. A gente vai ler isso em Juízes. Vários juízes se levantaram, como Gideão, que estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo lá no lagar. No lugar de prensar uvas, ele estava malhando trigo por medo de que aquilo que ele estava produzindo fosse roubado. Então, meus irmãos, esses vizinhos, esses povos que habitavam próximo dessa terra, começaram a saquear as plantações, o gado, de uma forma organizada, de uma forma militar. E Israel tinha um sistema de defesa muito precário. Eles se defendiam com as suas ferramentas, com algumas espadas que eles tinham. Essa idade, se você for pesquisar, você vai ver que é a idade do bronze tardio. Israel ainda não tinha desenvolvido o poderio militar que depois Davi e Salomão vai construir. Então, era um povo de ser facilmente atacado. Aí começa, então, um grande problema. A preocupação do povo em como lidar com essa situação. Como lidar com isso que estava excedendo, esse excesso de produção que eles tinham. Aquilo que estava sobrando, sobejando. Como que eles poderiam se defender de um povo que os atacava dessa forma? Eles tinham se afastado de Deus. Em muitos momentos, eles pecam, se afastam de Deus. E Deus os entrega na mão dos inimigos. E aí então vem um juiz que se levanta, defende o povo se arrepende, volta. E é um ciclo. Mas todo esse processo e esse excesso de produção gerou uma preocupação muito grande. Para resolver isso, eles precisavam de um exército. Eles precisavam de alguém que os defendesse. E como que vai existir um exército se não tem um rei? Como que vai organizar um poderio militar se não tem um rei? Se não tem impostos? Se não existem taxas a ser cobradas para que possam ser construídas armas, carros de guerra, para que se comprem cavalos, para que se desenvolva infantaria, cavalaria e por aí vai. Utensílios de guerra para gerar um sistema de defesa. Hoje a gente vê, né, essas notícias sobre o Iron Dome de Israel, tecnologia de ponta, bem do contrário de como começou lá atrás.
Eles não tinham como se defender. Então a preocupação deles era informar algo que os defendesse. E para isso precisavam de um rei. Uma organização governamental. E agora, então, diante da desobediência e daquilo que eles estavam vivendo, eles precisavam pedir para alguém os governar. E é o que eles fazem. E é nesse momento que a gente chega nesse texto de 1 Samuel, capítulo 8. E aí nós lemos, lá no versículo 5, que eles chegam e dizem que Samuel já está idoso. E aí eles falam no 6, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Na verdade, meus irmãos, a preocupação maior aqui desse povo era com aquilo que estava sendo produzido e com a defesa daquilo. Eles estavam rejeitando a Deus. E é isso que é o texto, isso que o texto nos ensina. Deus responde a Samuel dizendo assim, olha, não se preocupa, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Desde que eu os tirei do Egito, eles me trocaram por outros deuses. Esse é o momento que a nação de Israel vivia. Eles arrumaram um jeito de cuidar daquilo que excedia por terem abandonado a Deus. Porque eles eram saqueados quando se afastavam do Senhor e da sua lei. E lendo um pouco desse contexto que eu trouxe para você, como essa introdução, para vocês entenderem qual que era a situação de Israel nesse momento, eu li no comentário histórico-cultural uma frase que me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês. E diz assim, sempre é um erro, preste bem atenção, queridos. Sempre é um erro perigoso tentar resolver um problema espiritual por meio de uma solução política. Sempre é um erro perigoso tentar resolver um problema espiritual por meio de uma solução política. Eu não sei se se assemelha aos dias de hoje, quando nós vemos a nossa nação sofrendo diante de tanto pecado, coisas que têm acontecido no nosso meio. Posso citar alguns exemplos aqui para você. Aborto, prostituição, idolatria. E aí, nós achamos que o problema será solucionado de forma política. Achamos que um sistema governamental, um sistema de governo, seja a monarquia, que não é o caso do Brasil, é o sistema capitalista, é um sistema de governo em que escolhemos um presidente para nos governar. E a gente coloca a nossa esperança em uma solução política. Quando, na verdade, o problema é a nossa situação espiritual. A verdade é que todos nós precisamos ser salvos. E precisamos compreender a raiz dos nossos problemas. Porque somos seres espirituais. Amém? Então, meus irmãos, eu tenho algumas perguntas aqui para nós refletirmos e continuarmos conversando um pouco aqui nessa noite. O que nós temos feito com o nosso excedente? O que nós temos feito com aquilo que tem sobrado na nossa vida? E como que isso nos afeta? Pense, se cada tribo tivesse dividido o que sobrava com aquelas que não tinham prosperado tanto, eles não teriam criado todo esse problema. Porque tinham tribos muito mais pobres do que outras. Mas não, as tribos pensavam em si, na sua porção, no seu momento, naquilo que eles estavam produzindo, na sua pecuária, na sua agricultura. O problema é que o egoísmo não nos deixa dividir. O pecado não nos deixa dividir. Quando nós estamos longe de Deus, nos tornamos egoístas. Tem um versículo lá em Provérbios,
capítulo 30, versículo 15, que diz assim: 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Sabe, eu parei para refletir um pouquinho sobre essa mensagem nessa semana, por muitas horas, para orar, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu continuo pedindo a graça de Deus para que você possa compreender aquilo que eu quero falar nessa noite. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, eu agradeço, por gentileza. Sabe, eu parei um pouquinho para pensar sobre essa mensagem e sobre toda essa movimentação que tem acontecido em favor do Rio Grande do Sul. Isso tudo é muito lindo, gente. Isso é tudo incrível. As pessoas estão fazendo coisas fantásticas. A iniciativa privada está fazendo coisas fantásticas. Nós temos nos movimentado, juntado roupas, móveis, colchões, alimentos, água em favor desse povo. Porque aconteceu uma desgraça. Mas pense junto comigo, aonde estava toda essa sobra? Como que pode sobrar tanto? Será que nós, como o Brasil, não teríamos para compartilhar um pouco mais uns com os outros, se pensássemos no próximo? Fica aqui essa pergunta que eu fiquei fazendo para mim mesmo durante essa semana. Então, meus irmãos, o que nós temos feito com o nosso excedente? Né? Aquilo que, você já entendeu que excedente é aquilo que sobra, que sobeja. O que nós fazemos com o nosso excedente de tempo? O que nós fazemos com o nosso excedente de recursos? O que nós fazemos com o excedente do nosso amor? O excedente, ele pode estar consumindo. Obrigado, Lu. O excedente, ele pode estar consumindo o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso amor e, pior, a nossa adoração. Nós podemos estar construindo um ídolo, abandonando aquilo que Deus tem para nós, com o excesso que temos produzido na nossa vida. Sabe, eu vou dar um exemplo prático para vocês, para nós. Eu tenho um carro só. Veja bem, eu não quero... Entendo o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que é errado ter mais do que um carro. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu tenho um carro. Com esse carro, eu tenho despesas com combustível, porque ele precisa rodar. Eu tenho despesas com tributos, para que ele possa rodar em uma estrada. Eu tenho despesas com manutenção mecânica e com várias outras situações. Além das despesas, dos recursos financeiros que eu preciso desprender para manter esse carro, eu também preciso manter ele limpo. Então, eu preciso desprender de tempo para lavar esse carro, para ligar uma mangueira na torneira, lavar ele uma vez a cada 5 meses. Brincadeira. Jefferson, não fique bravo comigo. Eu preciso desprender recursos, eu preciso desprender tempo para manter esse carro. Agora, quando começa a me sobrar, e aí eu preciso ter um segundo carro, talvez seria uma bênção, poder ter um segundo carro para eu poder me locomover e a minha esposa também se locomover, e a gente não ter conflito de agendas, um exemplo. E está tudo bem com isso, meus irmãos. Tem muitas pessoas que têm 1, 2 carros, até mais. E aí, em vez de eu desprender tempo para um carro, então eu vou ter que desprender todo esse tempo para 2 carros. Para 3 carros. Um exemplo simples. Vocês estão me entendendo? Do que o excesso, o excedente, aquilo que sobra, pode fazer na minha vida. Isso para falar de coisas lícitas, né? Citando um pouquinho de 1 Coríntios 6,12 ali, que Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
Nem falando do excedente que pode gerar daquilo que não é lícito. De luxúria, de bebedeiras, de prostituição. Até uma amante. Inacreditável o que o excedente pode fazer na nossa vida. Sobrar para ter uma outra família, uma outra mulher. Aonde o excesso pode nos levar. Quão longe de Deus isso pode nos levar. Meus irmãos, quero ler um outro texto com você. Aqui, antes de continuar, que está lá em Êxodo, capítulo 16. Vamos ler do 15 até o 20. Amém? Vocês estão aqui? São tão quietinhos. Êxodo 16, do 15 ao 20. Vamos lá. Diz assim: quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Olha só que incrível agora, gente. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Aqui é um pouquinho do momento em que Deus institui o maná para o povo. Se você ler ali um capítulo antes, um capítulo depois, você vai entender um pouquinho mais o contexto. E esse maná cessa no momento em que eles pisam na terra prometida. Deus para de derramar o maná para eles poderem se alimentar. Mas, meus irmãos, o que nós temos para aprender com esse excesso aqui do maná que Deus proibiu eles de recolher? Como nós temos lidado com as ordenanças de Deus para com as nossas vidas? Com o contentamento? Tendo o que comer e o que vestir, devemos estar contentes. Como nós temos lidado com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado? Porque é verdade, alguns prosperam mais do que outros, e isso é normal. Mas onde está o nosso coração nesse excesso, nesse excedente? Aqui o povo desobedeceu a Deus e começou a criar bicho e a cheirar mal. O nosso excesso, se não tem o destino correto, se não tem o lugar certo em Deus, pode criar bicho, habitação de demônios. Pode começar a cheirar mal. Apodrece. Nossa vida começa a apodrecer e a se distanciar de Deus. Tem um outro texto interessante sobre excesso que eu quero ler com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 16 e 17. Depois você pode ler, se você quiser, em casa. O texto todo fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Meus irmãos, os discípulos precisaram recolher as sobras que Deus usou de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Aqui, mais uma vez, o Senhor querendo ensinar que aquilo que é necessário, o pão nosso de cada dia, o Senhor não vai nos deixar faltar. Amém? Eu creio nisso. As sobras, elas precisaram ser recolhidas
mas elas não devem ter uma atenção demasiada. Mas elas são úteis para alimentar outras pessoas. Então, eu me pergunto, se nós já estamos satisfeitos com aquilo que temos nos alimentado, por que continuarmos comendo e engordando? O excedente deve ocupar o lugar que lhe é devido, de sobra, não de posição de destaque. É excesso. Jesus não insistiu para que as multidões comessem as sobras. Ele não disse, ei, sobrou, pega mais um pedaço aqui, come mais um pouquinho. Não. Eles estavam satisfeitos. Não tinha necessidade de continuar se alimentando. Essas sobras tinham um destino, um valor devido. Então, meus irmãos, a gente precisa parar de ficar arrumando desculpas e soluções mirabolantes para cuidar do excedente que nos distrai do verdadeiro propósito. Será que não nos sobra tempo ou algum conhecimento para compartilhar com o faminto, o sedento, o órfão, a viúva, o perdido? 5 pães e 2 peixes podem sustentar muitas pessoas. Meus irmãos, você tem recebido a palavra de Deus nessa casa, amém? Nós temos recebido a palavra de Deus. Nós. Isso que eu estou falando aqui hoje também é para mim. Nós temos recebido a palavra de Deus. A palavra pura, genuína e verdadeira. Palavra de Deus. Os nossos pés têm sido fundamentados na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então, se você tem recebido o alimento nessa casa, talvez tenha te sobrado algum conhecimento para compartilhar com aquele que está à sua volta. Eu conheci um homem uma vez que recebeu o alimento e sabia um versículo de cor. Muitos já sabem essa história. E desse versículo, ele teve a ousadia de fazer uma oração em um leito de uma pessoa enferma. E essa pessoa se converteu. E a família dela toda. Foi a minha avó. E essa pessoa foi o pastor Valdir. Às vezes a gente acha que precisa saber muito para poder compartilhar. E a gente está sobrando conhecimento. Talvez não seja o teu caso, mas talvez seja. E eu quero que o Espírito Santo comece a ministrar o teu coração, se ainda não aconteceu até agora. Você já parou para pensar do que o Senhor nos salvou, meus irmãos? Você já parou para pensar da onde o Senhor nos arrancou? Você já parou para pensar que o nosso destino era uma morte eterna, lago de fogo e de enxofre, separados eternamente de Deus? Mas através da obra de Jesus na cruz, fomos salvos, como que aqueles que são apanhados e resgatados do fogo. Você é um desses? Então, meus irmãos, será que nós conseguimos explicar dessa salvação para alguém? Quais são os teus textos mais conhecidos da palavra de Deus? Quais são os teus textos favoritos? Aqueles que queimam e ardem no teu coração para compartilhar? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos refletir sobre isso. Quais têm sido as nossas orações diante de Deus? Pelo que nós temos chorado? Pelo que nós temos nos arrependido? Pelo que nós temos clamado? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz o seguinte: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem?
Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Prestem atenção, meus irmãos. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E agora, estejam de vez em quando? Sempre. Preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Meus irmãos, nós precisamos saber responder a qualquer pessoa que pergunte a razão da nossa esperança. No que nós cremos. Ou aquele ditado, né? Onde que nós temos amarrado o nosso burro, né? Onde os nossos pés estão firmados? Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você lê a palavra de Deus? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre sofrer. Sobre sofrer calúnias por fazer o bem. Sabe? Sofrer calúnias por fazer o bem. Talvez seja viver uma vida simples e ordinária e não ter tantos recursos por compartilhar com aquele que precisa. Aí talvez alguém aponte o dedo para nós e fale, olha lá, o jeito que aquele está levando a vida. É um mal acabado. Mas a tua consciência, o teu coração está em paz diante de Deus, porque você está fazendo aquilo que é correto, com o excesso que Deus tem te dado. Por não ter preocupação demasiada com o excedente, você pode ser zombado, pode ser caluniado. Sabe? Aconteceu com um homem que entendeu que ele tinha excesso. E Jesus entrou na casa dele e ele mudou a forma como ele vivia. Esse homem se chamava Zaqueu. Se você quiser, depois leia no capítulo 19 de Lucas. Do excesso que ele tinha, ele ajudou outros pobres. Devolveu aquilo que ele tinha roubado. Estava sobrando. Existem benefícios, meus irmãos, por nós não se preocuparmos com excedente e deixar que o Senhor realmente seja Senhor das nossas vidas. Porque se Jesus é nosso Senhor, amém? Nós precisamos ser seus servos. Então, existem benefícios para quando nós não nos preocupamos com o excedente. Quais são os benefícios de não se preocupar com esse excedente? Nós vamos ter mais tempo para praticar uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Oração, leitura bíblica, jejum. Quando o excedente tenta nos dominar, muitas vezes nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Nós não temos tempo para dobrar os nossos joelhos e orar e clamar ao Senhor. Nós não temos tempo para jejuar. Então, esse é um dos benefícios de você não se preocupar com o excedente. Você vai conseguir levar uma vida piedosa. Outro benefício, você vai ter mais tempo de qualidade com a tua família. Porque quando o excedente começa a vir, você começa a ter muitas preocupações. Você precisa cuidar de muita coisa. Você fica muito na correria. E a tua família começa a ficar de lado. Outro benefício
E quem não se preocupa com o excedente é ter mais tempo para se dedicar ao serviço do reino. Quando você não tem excessos na tua vida, você consegue servir na casa de Deus. Você consegue ajudar um irmão. Você pode fazer alguma obra missionária. Você pode servir em algum departamento. Amém? Quando nós não nos preocupamos com o excedente, nós também temos mais tempo para cuidar da nossa saúde emocional. Nós vivemos uma epidemia, uma pandemia de doenças emocionais. Ansiedade, depressão. Por quê? Talvez porque exista algum excedente que está nos preocupando. E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente não consegue mais descansar, porque existe muito excedente nas nossas vidas. Excedente traz responsabilidades demasiadas. Então, quando a gente não tem algo excedendo, essa ansiedade começa a ir embora. E a nossa qualidade de vida emocional melhora. Quando também nós não nos preocupamos com excedente, um outro benefício é que nós temos mais tempo para cuidar da nossa saúde física. Porque, meus irmãos, a gente precisa cuidar do corpo que o Senhor nos deu. Nós somos um. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Tanto é que Paulo nos ensina a cuidar do corpo, a não se juntar com a meretriz, porque é templo, habitação do Espírito Santo, habitação de Deus. A partir do momento que recebemos a Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração. Ele habita dentro de você. E o excedente quer te levar a uma vida mais curta. Quer roubar os teus dias. Para que você não faça aquilo que você precisa fazer para o Senhor. Para que você não cuide da tua esposa como você deveria. Para que nós não cuidamos da nossa esposa como deveríamos. Para que nós não cuidamos dos nossos filhos como deveríamos. Então, a ansiedade gera também uma compulsão por comer desenfreada. Quando você está preocupado com os excedentes, você come mais, tua saúde começa a ir ralo abaixo. Sabe, meus irmãos, eu tenho um convite para nós nessa noite. Vamos entregar esse excedente nas mãos do Senhor nessa noite. Vamos entregar aquilo que está em excesso. Mas só que o meu convite não é só para que você entregue o que está em excesso. O convite nessa noite para nós é para que nós entreguemos tudo a Ele. O convite é para que nós rendamos a nossa vida ao senhorio de Jesus. O convite é para que nós possamos nos prostrar. E é isso que eu quero fazer nessa hora. Quero convidar você a, se você puder, se você não puder, se tiver alguma limitação fisicamente, mas eu quero convidar você a ficar de joelhos. Se você quiser vir até o altar está aberto. Se você quiser ficar no teu lugar, fique no teu lugar. Mas eu quero que a gente ore juntos. Sabe? O povo de Deus trocou o governo dele por um rei. Por causa de uma preocupação em excesso. Por causa de um excedente. O povo de Deus trocou. O povo de Deus trocou por ídolos. E a verdade é que nós vivemos em ciclos e círculos viciosos, como seres humanos até hoje, trocando o governo do Senhor por outras coisas, por preocupações. Hoje é o dia de entregar isso diante do altar do Senhor. Eu quero orar com vocês. Feche os teus olhos.
Se você ainda está com eles abertos, curva a sua cabeça, aí de joelhos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor sobre nós. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, como chefes de família, Senhor. Como sacerdotes da nossa casa. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos te trocado, Senhor. Trocado o teu governo, o teu domínio sobre as nossas vidas por outros governos, por outros domínios. Nos perdoa, Senhor. Nós oramos aqui, Senhor, como todos, reconhecendo que o nosso coração, Senhor, precisa ser alinhado com o teu, Jesus. Assim como Israel não rejeitou Samuel como sacerdote, como juiz naquela época, mas rejeitou o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós rejeitamos o Senhor através das nossas práticas. Dizemos que temos o Senhor como nosso Senhor, mas em algumas circunstâncias, não, deixa que aqui eu vou resolver. Aqui eu vou fazer, Senhor, aqui não encosta, aqui não toca. Isso aqui deixa que eu cuido. Não, Senhor, nós não queremos mais fazer isso. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos excessos, aquilo que tem sobrado na nossa vida, Senhor, e tem gerado preocupação, angústia, ansiedade, depressão, falta de sono, tem tirado a nossa paz. Tu és a paz, Senhor, que nós precisamos. É do teu governo que nós precisamos, Pai. É do teu Espírito em nós, é da tua palavra, como nessa noite, é da tua palavra que nós precisamos, Pai amado, cortando o nosso coração, atravessando, Senhor, a nossa alma, juntas e medulas, Pai, e revelando ainda aquilo que precisa ser transformado em nós. Quero que você, em nome de Jesus, Senhor, quero que você, enquanto você ora aí sozinho agora, faça a tua oração diante do Senhor. Essa foi uma oração comunitária. Enquanto Felipe ministra essa canção, eu quero que você faça a tua oração. Vamos fazer a nossa oração. Entregamos, Senhor, nosso ser diante do teu altar, Senhor. Nosso coração que sobeja. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, Senhor. O privilégio que o Senhor nos dá de refletirmos a nossa dinâmica com a vida, Senhor. E termos a oportunidade de levantarmos diferente de como nos ajoelhamos, Senhor. Nos dá a oportunidade de fazermos diferente de como fizemos até aqui, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a lidarmos com o excedente da maneira correta. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a darmos valor, Senhor, àquilo que de fato o Senhor dá valor. E, Senhor, cumprirmos com a vocação, com o chamado, com a missão que o Senhor coloca diante de cada um de nós. Sermos abençoadores, sermos aqueles que
estão contentes em toda e qualquer ocasião, que em toda oportunidade tem algo a entregar, tem algo a oferecer, no tempo, no recurso, no amor, na graça, na palavra, na salvação, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Ensina-nos a sermos abençoadores. Em todas as ocasiões, ensina-nos a ouvirmos a voz do Espírito e obedecermos a Ti, na certeza de que o Senhor sempre quer nos usar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, todo mundo aqui, por gentileza. Estamos quase encerrando, mas não tem como nós irmos para esse momento agora de alimento sem oferecer a você o que há de melhor para ser oferecido. Nós como igreja estamos tendo o privilégio de estarmos nos movendo para a cidade de Eldorado do Sul. Na semana que vem, né, estaremos indo aí em 40 pessoas, um caminhão até agora, um comboio aí de 9 carros até agora, né? E o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos fazendo algumas coisas. Essa palavra falou muito comigo hoje, pastor Edu, quando eu achava que a gente conseguiria fazer um tanto de móveis, até olhar para algumas madeiras que estavam esquecidas no canto da garagem. E no excedente, o Senhor nos deu o privilégio de fazermos mais 13 móveis. No excedente, mais 13 móveis daqueles que a gente estava fazendo. Glória a Deus. E aí hoje, fazendo essas coisas, nós estávamos lá, vieram alguns repórteres da Gazeta para perguntar para a gente o que a gente estava fazendo. Eles estavam querendo fazer alguma matéria. Sabe como é, né? O repórter está sempre atrás de alguma coisa para contar, né? E eles chegaram lá e então começaram a tirar fotos, começaram a perguntar para a gente. E naquele momento nós dissemos que mais importante do que o agasalho, mais importante do que os móveis, mais importante do que até os abraços que nós estaremos oferecendo naquele lugar, vai ser poder oferecer Jesus. Então não tem como a gente encerrar esse momento aqui sem que eu possa oferecer a você Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus não é só algo que nós colocamos como um acréscimo na nossa vida. Jesus é o firme fundamento onde nós edificamos a nossa vida. Jesus não é o primeiro da lista, Ele é a própria lista. Jesus não é um Deus, Ele é o Deus Filho. E nós então precisamos entender que devemos aceitá-lo de todo o nosso coração, com uma oração pública diante dos irmãos, confessando o nome dEle como Senhor das nossas vidas e Salvador da nossa vida, crendo no nosso coração e confessando com os nossos lábios. E eu quero, antes de encerrar esse momento, dar a você a oportunidade. Se você até hoje não entregou a tua vida a Jesus de maneira pública, entre os irmãos, repetindo uma oração. Sim, é verdade, é uma oração simples. É uma oração em que você vai dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Senhor, vem morar dentro de mim. Caminha comigo, Jesus. Talvez você até hoje tenha vindo na igreja, esteja vindo na igreja, seja talvez até membro dessa igreja. Porque para ser membro da igreja não precisa ser crente, é só aparecer no trilho. Agora, para ser crente precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Para ser crente é preciso confessá-lo diante dos homens, com a boca, e crer no coração. Então, nessa noite, eu quero conduzir você nessa simples e profunda oração. Talvez no teu caso seja também de um afastamento, você tenha andado distante, tenha andado afastado, tenha andado num caminho paralelo do caminho que Deus escolheu para você. E no teu caso seja um renovo, uma oração que renove, que restaure, que revigore a tua intimidade com o Deus que outrora, lá no passado, você já tenha caminhado com Ele. Então eu quero também fazer esse convite a você. Se você quer repetir comigo essa oração, se você quer fazer isso de maneira pública, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui na frente, eu quero orar contigo nesse momento. Vem aqui na frente.
Deus é bom, sabia? Ele é bom demais. Você que está aqui na frente, eu quero dizer para você, Ele te ama. Ele te ama. Ele te aceita como você está. Ele está disponível como um Deus de braços abertos, esperando o teu momento de decisão, o teu momento de entrega. Eu não sei o que te trouxe até aqui, qual é o desespero que bate no teu coração. Talvez seja tão secreto que só você e Ele sabem. Mas eu quero te dizer que Ele não vira as costas para você. Ele te conhece no profundo, Ele te conhece no íntimo do teu ser. A Bíblia vai dizer que antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já conhece. Então, que nessa noite Ele se torne o teu tudo, ou que nessa noite Ele volte a ser o teu tudo, porque de um jeito ou de outro Ele precisa ser o teu tudo. Em nome de Jesus, eu quero te conduzir nessa oração. Então, feche os teus olhos, creia comigo, repita assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido recebê-lo de todo o meu coração, para que o Senhor seja o meu tudo. Eu tenho andado distante, mas hoje eu quero me aproximar. Hoje eu quero confessar o teu nome, Jesus, o Cristo, acima de todo nome, acima do meu próprio nome. Venha morar no meu coração, na pessoa do Espírito Santo. Venha me encher, venha me dar vida espiritual, para que aquilo que vem do céu toque o meu coração como nunca tocou até hoje, para que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, e que a comunhão entre os irmãos em Cristo possa realmente fazer sentido, em nome de Jesus. Senhor, nós como igreja oramos, Deus, sobre esses 5 irmãos que estão aqui hoje, pedindo pelo teu favor, o teu toque sobre eles. 6 irmãos, em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, nos acompanhe, Senhor, que de maneira poderosa, de maneira renovadora, dê a eles, Pai, mais da tua vida, mais da tua presença, mais da tua unção, mais da revelação de quem tu és. Que tu não sejas, Deus, o Jesus da cabeça deles, mas que tu sejas o Cristo da palavra. Deus, em nome de Jesus, que a cada dia mais e mais eles venham a te conhecer, não de ouvir falar, mas que os olhos deles contemplem a ti de maneira profunda, sincera, verdadeira, real, Senhor, em nome de Jesus. Firma os pés deles, Pai, na rocha que és Cristo Jesus, em nome de Jesus, para que quando a tempestade passar, para que quando, Senhor, os ventos virem, Senhor, eles não sejam levados para nenhum lugar, mas que eles permaneçam em Ti, Senhor. Eu oro também por amizades verdadeiras sobre estes homens, Senhor. Homens, irmãos, que possam acompanhá-los, Senhor. Discipuladores que possam acompanhá-los de verdade. Pessoas, Deus, que se preocupem com eles, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam juntamente, Senhor, com estes, amadurecerem, Senhor, crescerem no caminho da fé, para que o teu nome, no final de tudo isso, de toda essa linda história, seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?